vai você? Tudo bem? É com muito carinho, é com muito prazer que me encontro aqui diante de Ti para estar trazendo mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje não é diferente, Deus tem bênçãos para a tua vida. Eu posso ouvir um amém? E quero agradecer a Deus por este momento que é dado por Ele, porque sem Ele, nada do que é feito aqui aconteceria se não fosse as suas mãos sobre as nossas cabeças nos orientando. Então, portanto, fique ligadinho, não saia daí, porque Deus tem bênçãos para você. Amém? Hoje estaremos com o tema da mensagem de hoje. Onde está a vossa fé? Amém? Mas antes disso, quero render a minha gratidão a você que se inscreveu no canal. Meu muito obrigada, que Deus te abençoe. A cada um que tem estado de posse das mensagens que o Senhor coloca em nossa boca para estarmos trazendo e que sirva de edificação para a tua vida. E a você que ligou aí esse veículo de comunicação e entrou pela primeira vez e se deparou com essa criatura que vos fala. Muito prazer, me chamo Sueli Arcanjo. Fique à vontade, a casa é do Senhor. Amém? Portanto, é nossa, porque quem está aqui tomando conta desse espaço é o Espírito Santo de Deus. Amém? E vou te dar aquele tempinho básico para que você esteja curtindo, comentando e já se preparando para compartilhar esta mensagem que vem direto do trono de Deus. Amém? Então, que você possa estar, se inscrevendo no canal. Volto já, não saia daí. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Onde está a vossa fé? A referência bíblica se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos do 22 até ao versículo 25, e diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos, a água manda e lhe obedecem? Amém? Aqui vemos esta passagem tremenda, a importância dessa caminhada com Jesus. Jesus, ele está aqui direcionando aos seus discípulos, não é aleatório, é Jesus é que manda. Aqui a palavra de Deus diz que aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a banda do lago. E partiram. O próprio Jesus dá a direção. O que podemos entender? Jesus, ele está no comando do barco? Jesus está com os discípulos? Jesus está dando a orientação para onde devam ir? É para refletirmos como estamos. Estamos caminhando com Jesus? Nos sentimos como um
desses discípulos dele? Estamos seguindo após ele? Estamos fazendo a sua vontade? Não podemos nos esquecer que a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Não importa as condições que iremos encontrar à frente. Jesus entrou no barco. Acalma o seu coração, porque aqui Jesus, com certeza, estava ensinando os seus discípulos a aprenderem a andar com ele em meio a situações adversas, para poderem confiar o suficiente e entenderem quem é que está com eles. Amém? O barco, ele segue adiante, Jesus adormece, como diz aqui a palavra, e de repente sobreveio uma tempestade de vento. E diz aqui que enchiam-se de água, estando em perigo. Enquanto eles estão ali com Jesus, com o Mestre, com o Messias, ali com eles, a preocupação deles é com o perigo, a preocupação deles é com a tempestade, a preocupação deles é aquilo que poderia acontecer de ruim com eles, mas eles estavam com Jesus. Amém? Jesus, ele traz esse ensino, e os ensinos de Jesus são sempre na prática, porque como confiaremos o suficiente em Jesus se estiver aparentemente tudo bem conosco? Temos que passar por situações conflitantes para darmos valor ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, porque eles olham para a pequena dimensão do barco, um barquinho que está ali conduzindo para a outra banda. Mas na verdade não é o barquinho que estava conduzindo eles, é Jesus, porque onde Jesus está, não tem nada que seja superior a Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus desde antes da fundação do mundo, desde antes de existirem todas as coisas que foram criadas por essa palavra, por esse Verbo encarnado, palavra de Deus, o Verbo vivo, Jesus Cristo. Então, se ele está no comando, na direção do seu destino, por que se preocupar tanto? Jesus, ele sempre quis trabalhar a fé daquelas pessoas que se aproximavam dele e daquelas pessoas que caminhavam junto com ele. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E é preciso compreender que ou se confia ou não confia. A palavra de Deus diz que sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou confiamos ou não confiamos. Se estamos dentro do barco, da situação em que nos encontramos, mas se Jesus está conosco, se nós temos a certeza que somos guiados pelo Mestre, pelo grande Senhor dos Exércitos, por que temer se Ele está na direção? E é isso que Ele quer trazer para nós hoje, porque nós precisamos confiar o suficiente nele. Aquela tempestade poderia ser até a primeira ali com Jesus, mas ela foi a última tempestade? Com certeza não, vieram outras e outras e outras. As tempestades, elas vêm de várias formas. Atualmente, estamos vivendo momentos onde
As tempestades têm nos assustado. Vemos os noticiários, as reportagens e já nos preparamos para os temporais que estão para vir. Só que precisamos nos lembrar que Jesus, ele tem o comando sobre o tempo, sobre as estações, ele tem o comando sobre tudo e sobre todos. Não podemos nos esquecer que ele está acima. Ele está acima de tudo e de todos, e não tem ninguém que esteja acima dele. Então, se estamos com aquele que é o Todo-Poderoso e que está acima de tudo e de todos, e que tudo foi criado por ele, por que temer? Amém? Hoje ele traz para nós encorajamento a prosseguirmos utilizando mais essa grande ferramenta, essa parte da grande armadura de Deus para combatermos o mal, para estarmos vivendo com mais confiança nele e sabendo que ele tem o poder para acalmar o vento, para dar a ordem, o comando às águas, para elas se acalmarem, para elas ficarem tranquilas. Ele é aquele que, se estamos com ele, precisamos saber que não estamos sós. Os discípulos ali, eles acabam de entrar no barco com Jesus. Jesus dá a direção, Jesus está dentro do barco. O que os faz pensar que estariam em perigo? Porque Jesus está dormindo? Jesus, ele estava com eles, 100% homem, mas ele estava 100% Deus. Ele se despiu da sua glória, mas ele é aquele que ele continua sendo Deus, mesmo despido da sua glória. Amém? Ele é aquele que é o Filho de Deus. Ele é aquele que é o enviado do Pai. E ele é aquele que ele está, mesmo a natureza humana, mas ele está revestido do poder do Espírito Santo. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Onde está o Pai, está a glória do Filho, a glória do Espírito Santo. Onde está Jesus, o lugar está cheio da sua glória. E todos são obrigados a reverenciarem ao Senhor dos Senhores. Não importa que seja a humanidade, que seja a natureza, seja ela qual for, mas precisa aplaudir ao dono da criação, ao Criador. Se nós confiarmos mais em Jesus, sofreremos menos. Amém? Porque saberemos que em tudo seremos vencedores, porque ele é aquele que ele pode transportar o monte daqui para colar, através das nossas vidas, ao utilizarmos a nossa fé nele. Amém? Ele disse que bastaria que a nossa fé fosse de um tamanhozinho, de um grão de mostarda, a menor semente que há, para que nós pudéssemos saber da profundidade e do poder que tem a sua palavra, o uso da fé nele. Amém? Seremos imbatíveis quando nós confiarmos mais nesse Deus. Seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte, ele nos dá o acesso direto a Deus. E como poderemos pensar que estamos
desamparados e em perigo se temos Jesus, se temos o acesso direto ao Pai, se temos a doce presença do Espírito Santo em nós. Amém? O perigo é estarmos sem Ele, o perigo é estarmos sem Jesus. Seja o barco que for, numa condição representada pela vida, pelas circunstâncias. Precisamos saber se estamos com Jesus dentro da situação. Agora, o perigo é olharmos para a situação e não vermos Jesus. Jesus ali, ele estava testando a fé daqueles homens, porque é automático quando eles diz aqui a palavra de Deus que no versículo 24, e chegando-se a ele, o despertaram. Imagine a situação segurando Jesus. Mestre, mestre, perecemos. Vamos falar isso com Deus, vamos sacudir Deus. E se Jesus fizesse o contrário? E se Jesus desse uma sacudida neles e falasse: discípulos, discípulos, estou aqui, vocês não confiam em mim? Cadê a fé de vocês? Eu estou no barco junto com vocês e vocês não estão entendendo nada. O que adianta andar comigo? Isso nas minhas palavras, mas como se fosse aqui Jesus falando. O que adianta andar comigo e não confiar o suficiente quando vêm os problemas maiores? Quando vêm as tempestades maiores? E se as tempestades vierem maiores do que esta que estás enfrentando agora, como será? Deixarão de confiar em mim? Jesus, ele chama os discípulos, e quando ele chama os primeiros discípulos e ele manda fazer discípulos, ele chama, ele confia, porque se ele não confiasse, ele não chamava. Ele confia porque Jesus acredita naqueles que ele chama, que vão ter fé suficiente nele para atravessarem as situações que forem, atravessarem o mar bravio que for, o lago bravio que for, não importa o tamanho do barco, mas se ele está lá dentro, vão conseguir ultrapassar e cantar o hino da vitória. Jesus Cristo, ele nos traz aqui para renovar sua esperança, para renovar tua fé nele, para falar para você que está agora aqui diante, não de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer, eu careço das tuas orações, eu careço das misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Amém? Eu posso ouvir um amém? Mas Jesus, ele quer trazer para você se realmente tens andado com ele. Se tens andado com ele, precisas confiar o suficiente, como ele trouxe aqui para esses discípulos, onde os discípulos ficaram apavorados apenas no momento em que se viram em perigo. Se ver em perigo sozinho é uma coisa, mas se ver em perigo com Jesus é outra. A fé, ela tem que ser colocada em ação imediatamente. Não olhe para o barco, não olhe para a situação da tempestade, mas olhe para Jesus. E detalhe, não precisa sacudir o mestre, porque o mestre é que tem o poder de nos sacudir, mas se renda diante dele, use a tua fé, porque a tempestade vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Assim como foi nas vidas dos discípulos. Diz a palavra de Deus aqui que ao estarem ali despertando Jesus, diz a palavra que foi imediatamente.
diz que Jesus ele se levanta e Jesus ele repreende ao vento. Jesus repreende a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. Entendes tu isto? É justamente assim que acontece quando usas a tua fé. Jesus ele vem ao teu socorro e imediatamente ele dá a resolução do problema e ele faz com que haja bonança. Ele traz um refrigério imediato. O que ele quer que nós estejamos usando esta armadura que ele colocou nas nossas mãos. Amém? O uso da fé. Amém? A fé que sem obras é morta. E ele quer que nós estejamos utilizando esta potente arma que é a fé. A fé, ela é um escudo. Nos lembramos do apóstolo Paulo, quando estava lá preso e vendo a guarda pretoriana diante dele, e Deus ele trouxe para o apóstolo Paulo o uso das armaduras, quais são as finalidades e essa instrumentalidade sendo trazida para o campo espiritual. E no campo espiritual, no campo material, eles utilizavam um escudo de proteção. E esse escudo protegia a guarda dos ataques. E eles usavam esse escudo de proteção. E é isto que acontece com a nossa fé. A nossa fé nos escuda contra os ataques do mal. Porque quando o mal tenta nos sobrevir, nós contra-atacamos com o escudo da fé. Amém? É um escudo invisível. O mundo espiritual enxerga quando você usa a tua fé. O mundo espiritual recua quando você usa, porque quando você usa a sua fé, você começa a entrar em ação no mundo espiritual, porque as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo Jesus. E Jesus, ele traz para o apóstolo Paulo esse ensino maravilhoso de como manejar bem essa armadura que Deus ele nos oferece de forma gratuita. Nós não precisamos pagar por essas armaduras. As armas aí do mundo são caras e só traz destruição, mas as armas, as potentes armas de guerra do Senhor, elas trazem não guerra, mas elas trazem paz. Elas não trazem destruição, mas elas trazem construção, elas trazem edificação, elas trazem alegria, regozijo, elas trazem a calmaria, elas trazem a tranquilidade na vida daquele que faz uso dessa potente arma chamada fé, que é esse escudo que é capaz de proteger dos dardos inflamados do maligno. Amém? É o escudo da fé que protege o mal. Estás protegido pelo escudo da fé. Amém? E pode usar e ousar, não no seu nome, mas no nome de Jesus. Todo mal será desfeito, toda tempestade será acalmada e virá a paz reinando, porque onde tem Jesus tem paz. Podemos estar em meio a lutas, a dificuldades, a aflições, em meio a muitas tempestades temporais, ou no mar ou em terra, mas com Jesus há a paz. Em Jesus há o poder da fé, o poder da palavra de Deus, o poder da oração,
o poder que Jesus Cristo traz de forma gratuita, onde Ele pagou um preço muito alto, um preço de cruz, para nos dar esse poder, que no nome dEle, todo mal tem que ser destruído e jogado por terra, porque no nome de Jesus há poder, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vale a pena ou não vale ter Jesus no barco da sua vida? Vale a pena ou não vale estar caminhando após Jesus? Amém? Jesus, Ele nos dá uma condição. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? É para seguir Jesus, é para fazer a vontade do Mestre, é para saber que com Jesus há uma proteção, onde sozinhos corremos o risco de ficarmos vulneráveis aos ataques do mal. Amém? Jesus Cristo hoje, Ele quer te trazer uma renovação na sua fé. Jesus Cristo, Ele quer trazer para ti a importância de caminhar com Ele e confiar nele o suficiente para entender que não tem temporal que resista o comando da sua voz. Amém? Porque Ele diz: cala-te, se calará. Amém? E haverá a bonança. É isso que Jesus faz. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Amém? Como estás vivendo agora? Nos lembramos que recentemente, há alguns anos para trás, passamos por uma pandemia. Não foi fácil, mas passamos com Jesus. Jesus estava lá. Hoje nós podemos olhar para trás e ver que Jesus estava conosco. Jesus continua conosco. Jesus continua dentro dessa situação que achas que não tem mais jeito. Jesus está dentro dela. Se Jesus está dentro dela, haverá calmaria nesse barco da tua vida, da tua história. Amém? Aqui, finalizando, Jesus Cristo, Ele, naquele momento onde houve a bonança e os discípulos que caminhavam com Jesus estavam acostumados a verem muitos milagres, porque andar com Jesus é ver milagre, andar com Jesus é ver muitos milagres acontecerem. Eles viram muitos milagres de Jesus, mas para cada um, eles ficavam assombrados, maravilhados, e eles sempre se surpreendiam com aquilo que Jesus fazia. E o que Jesus queria, com certeza, mostrar para eles, provavelmente, é que o poder daquele que caminhava com eles, o poder que tinha o Messias, eles precisavam experimentar esse poder, porque Jesus, Ele diz que aquele que cresce em seu nome, que obras maiores faria. E Jesus queria mostrar para eles que Jesus daria a mesma condição para eles. Era só usar a fé, que no nome de Jesus é possível todas as coisas. Amém? Jesus é assim, Jesus é humilde, é simples. Ele disse: sede humilde como eu sou, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse é Jesus. Amém? Eles ficaram espantados quando Jesus dá ordem para a tempestade. E no momento do refrigério, da bonança, eles ficam assombrados, mas Jesus
diz para eles: onde está a vossa fé? Jesus pergunta para eles: onde está a vossa fé? E nós percebemos aqui que este é um momento, se posso assim dizer, um momento chave. Era justamente isso que Jesus queria encontrar neles, essa fé. E aí Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Porque andas com aquele que é o dono da fé. E aí, cadê essa fé pela qual o tempo todo é ensinada a eles, o tempo todo é demonstrado na prática, caminhando com Ele? E agora, cadê a fé? Onde está a vossa fé? E eu fico imaginando naquele momento, aquele despertar deles ali, porque Jesus é aquele que vem para encorajar. Cadê sua fé? Prossiga, eu não estou contigo. Estás só? Se estás sós, é o momento de me buscar. E aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, achará, encontrará. E Jesus deixa na sua própria palavra que é preciso a busca, é preciso bater, é preciso buscar e vai encontrar Jesus, porque Jesus ele quer estar o tempo todo à frente dos seus discípulos, ele quer estar adiante daqueles que creem no seu nome, que estão seguindo após ele. Amém? Eles, naquele momento, a palavra de Deus diz que eles, temendo, maravilharam-se, dizendo: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Jesus estava ali com eles, e eles andando com Jesus, acostumados a estarem dia e noite com Jesus, agora eles perguntam: quem é este? Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Que Jesus maravilhoso! Jesus, ao andarmos com Jesus, ao caminharmos com Jesus para a eternidade, não terminaremos de ver a profundidade de Jesus, porque Jesus ele sempre vai surpreender. Ou achas que estando no céu com Jesus não se surpreenderás constantemente, eternamente? Acontecerá, porque andar com Jesus é se surpreender o tempo todo, porque Jesus ele é aquele que nos faz mergulharmos numa profundidade com Ele, e na medida que vamos nos aprofundando com Ele, vamos nos maravilhando, nos encantando e nos surpreendendo com a sua presença, com a voz do seu comando e com os milagres que Ele realiza. Amém? Não tem nada, não tem perigo algum, não tem tempestade nem temporal nenhum, não tem nada de ruim que possa acontecer na minha e na tua vida, que Jesus não possa dar um basta e mandar se calar. Amém? Todos têm que se render a Jesus e obedecer a sua voz. Amém? Onde está a vossa fé? Amém? Reflita sobre isso e use mais essa fé que Jesus coloca dentro de ti, dentro do teu coração, para, de fato, aprender a andar com Ele. E andar com Jesus é saber que enfrentará obstáculos, porque Ele não prometeu facilidade, mas Ele prometeu que estaria conosco através do teu Espírito Santo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele nos deu acesso direto
ao Pai. E o que nós fazemos com esse acesso? Existe um acesso até a Deus, e é Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo com tanto poder que é colocado nas nossas mãos? Com tanto poder que é colocado nas nossas mãos. Olha que grande arma nós temos nas mãos. Nós só precisamos saber manejá-la contra o mal. Porque a luta não é contra a carne nem o sangue, amém? Mas é contra as potestades do mal. Fique ligado no céu. Continue ligadinho em Jesus. Continue se abrigando debaixo das asas, das potentes asas do Altíssimo, para que estejas bem protegido no seu esconderijo, porque há abrigo e descanso, como diz o Salmos 91. Amém? Onde está a vossa fé? Que hoje estejas renovado pela fé, que hoje estejas muito mais crente. Creia em Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Se ainda não tens uma vida com Jesus e tens experimentado entrar no barco sozinho das situações que enfrentas, experimente andar com Jesus, porque Ele não dorme não. O guarda de Israel não dormirá. Amém? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada por estar conosco até aqui. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Que estejas cheio de fé, cheio de esperança naquele que tudo pode. Jesus é a nossa esperança. Ele é o enviado de Deus para nos dar acesso a Ele, para que não estivéssemos perdidos como ovelhas que não têm pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o grande pastor e nada faltará quem tem ao Senhor como seu pastor. Davi entendeu muito bem e não abriu mão desse pastor. Amém? Não abras mão desse pastor, Jesus Cristo. Amém? E que você que ainda não levantou a sua mão e disse sim para Ele, faça isso agora. Amém? Ele te chama para mudar a tua história. Ele quer reescrever a tua história. Amém? Não importa onde estejas agora. Se estiveres caminhando aí no meio da rua, se estiveres aí meio que sem destino e não estás nem conseguindo raciocinar direito, coloca a tua fé em ação, que Jesus está aí agora, mudando aí, porque quem tem o poder de convencimento da sua própria palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém? E Ele tem o poder de tocar no mais profundo da sua alma. Amém? E trazer aí esse medicamento dos céus que só a palavra de Deus tem. Essa palavra que tem o poder de limpar, de curar, de salvar, de libertar. Amém? Se estás agora dentro do seu lar, se estás no leito de dor, se estás no hospital, se estás dentro de um presídio, não esqueças que o maior cárcere é o cárcere interior da alma. E Jesus Cristo é o que tem o poder de libertar a alma humana e de livrar desse cárcere, dessa prisão. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se alimente da palavra de Deus, viva com Jesus Cristo e verás a glória de Deus na sua vida. E não haverá temporal que não terá bonança, se Jesus estiver no barco da sua história. Eu posso ouvir um amém? Recebas o abraço do Espírito Santo, o abraço que eu não posso dar, mas com certeza o abraço do Espírito Santo é melhor do que o meu, porque ele traz cura,
Ele traz libertação, Ele traz salvação. Receba aí, sejas tocado, tomado pela presença do Espírito Santo. Amém? Que haja aí um renovo na tua vida. Amém? Que venha um refrigério na sua história e que Jesus Cristo dê ordens para repreender todo o mal na sua vida e te dar vitória em nome de Jesus. Amém? E que você esteja curtindo, comentando, e se esta palavra foi edificante para a tua vida, que você esteja compartilhando para que outras vidas possam experimentar aquilo que você experimenta agora com a porção desta palavra. Amém? E que você esteja se inscrevendo no canal. Eu posso ouvir um amém? E que o youtuber possa entender que você gostou, e todas as vezes que chegarem os vídeos de mensagem, ele estará enviando diretamente para o teu endereço. E ainda que o youtuber não saiba o seu endereço, Jesus Cristo sabe. Amém? Eu posso ouvir um amém? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. A paz.